Não existe a opção não renunciar, porque ou viveremos os nossos sonhos, ou renunciamos eles para viver os sonhos de Deus. Graça e paz a todos, sejam bem-vindos aqui para mais um devocional Café com Deus Pai comentado. Hoje, dia 5 de fevereiro, vamos estudar o texto de 1 Samuel 1:22, que diz assim: Ana foi e disse a seu marido: depois que o menino for desmamado, eu o levarei e apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Aqui, irmãos, eu quero trazer para vocês nesse devocional 3 lições da vida de Ana que pode impactar a sua vida a partir de hoje. A primeira lição que eu olho e aprendo da vida de Ana dentro desse contexto é que o fato de servirmos a Deus não nos isenta de passarmos por sofrimento. Se você ler o texto, Ana, como era de costume, ia todo ano ao templo e sacrificava ao Senhor. Mas ela estava com a sua madre fechada. A Bíblia não diz, mas é possível que ela tentasse, com os médicos e recursos da época, algo para intervir em sua saúde e assim ela pudesse dar a alegria ao seu marido de gerar-lhe um filho. Mas o tempo passa e a madre de Ana continua fechada. Talvez ela tivesse recebido o veredito de um médico: não tem jeito para você. Você vai ter que adotar alguma criança. Só que Ana, ela decide dar uma última cartada, porque a palavra do homem não é a última palavra. A última palavra é a palavra de Deus. E ela vai ao templo agora com um propósito. E ela faz um voto ao Senhor. E ao Senhor ela ora, pedindo a Deus a sua intervenção. E a Bíblia diz que Deus visitou Ana e abriu a madre de Ana. Aleluia. Quando Ana recebe a visitação de Deus, ela então concebe a um menino e lhe chama Samuel. Observe que mesmo ela tendo uma vida de oração, tendo uma vida de busca, ela estava com a sua madre fechada. Eclesiastes 9:2 diz que tudo sucede igualmente aos que estão debaixo dos céus. O mesmo sucede ao ímpio e ao justo, ao puro e ao impuro. Se você olhar, quando Jesus ensina sobre os 2 alicerces, ele diz que vai vir uma tempestade e ela vai vir e vai bater contra a casa do justo e a casa do injusto. A casa do justo não é protegida da tempestade, mas ela recebe o mesmo impacto. Qual é a diferença, pastor Wagner? A diferença está no seu alicerce. Enquanto a casa de um foi edificada sobre areia, o justo meditou na palavra do Senhor de dia e de noite e edificou a sua casa, a sua família, a sua vida nos fundamentos da fé cristã, em Cristo Jesus. Então, ainda que a tempestade veio contra a sua casa, ela resistiu à tempestade. Deus não a livrou, aleluia, da tempestade, mas Deus trouxe livramento em meio à tempestade. Então, a primeira lição que aprendemos da vida de Ana é que o fato de sermos praticantes de uma vida de oração, de leitura da palavra, do amor de Cristo, não nos isenta de passarmos por momentos de dificuldade. Mas há uma segunda lição que nós vamos aprender que Ana nos ensina. Sabe qual é? Escolher as nossas guerras. A Bíblia diz que Penina por muitas vezes insultava Ana, porque Penina podia dar filhos a Elcana, mas Ana não. E ela a insultava inúmeras vezes. Você pode ler isso no texto, no primeiro capítulo de Samuel. Só que quando você ler esse texto, você vai observar, em nenhum momento o texto mostra a Ana respondendo a Penina alguma coisa. O que a Ana está nos ensinando com esse comportamento? Ela está nos ensinando a escolher as nossas guerras. Ana não estava respondendo aos insultos de Penina. Não era porque os insultos de Penina não a ofendia, não a deixava para baixo. É porque Ana, ela tinha uma inteligência espiritual. Paulo vai dizer assim: combati o bom combate. Irmãos, não foi qualquer combate. Paulo não se enfiava em qualquer encrenca. Paulo não se enfiava em qualquer briga, em qualquer discórdia. Ele escolhia as suas guerras. Irmãos, nós estamos no dia 5 de fevereiro. O 5º dia do mês de fevereiro, e tem pessoas que estão exaustas, estão cansadas. Sabe por quê?
porque não estão escolhendo as suas guerras. Tem pessoas que estão brigando com a própria sombra. Tem pessoas que estão gastando ou perdendo o tempo da sua vida com coisas, com discussões triviais. E aí você gasta a sua energia aqui como uma formiga. Quando o leão se aproxima de você, você já está cansado. Davi vai nos ensinar a escolher as nossas guerras. Davi vai nos ensinar a escolher as nossas guerras. Porque quando o seu irmão o acusa, o aponta, dizendo que ele estava ali porque ele era egoísta, a Bíblia diz que Davi não respondeu ao seu irmão, mas antes perguntou: o que dará o rei a quem vencer a esse gigante? Davi não gasta energia respondendo ao seu irmão. Davi gasta energia para lutar contra o gigante. Mas a terceira e última lição que aprendemos aqui com a vida de Ana, sobre esse momento de renúncia, ela foi uma mulher que renunciou àquilo que ela pediu a Deus. Ela buscava tanto um filho, e o texto vai nos trazer uma exclamação tão linda: por esse menino orava eu. Só que uma vez que Deus deu a ela um menino, ela devolveu ao Senhor. E ela diz assim: eu vou amamentá-lo, depois eu vou deixar ele no templo, para que ele venha morar lá, ali para sempre. Sabe o que Ana está nos ensinando? Que nós, como cristãos, nós temos que dar propósito aos nossos filhos, às nossas filhas. Ela gerou Samuel na oração. Gere o seu milagre através de uma vida de oração. Busque a presença de Deus. Clame a Ele, porque Deus pode intervir naquilo que o homem falou que não tem mais jeito. Deus pode abrir portas aonde o homem falou que não tem como. Ana está nos ensinando a confiar em Deus quando os recursos da terra acabarem. Os celeiros dos céus estão abarrotados. Quando as portas na terra se fecharem, você vai ter a visão de João na ilha de Patmos, porque colocaram ele na ilha de Patmos porque queria isolá-lo do mundo, fecharam as portas do mundo para ele. Quando as portas da terra se fecharem, Deus vai abrir uma janela no céu. E aí a Bíblia diz que João vai ter as visões do Apocalipse. Confia em Deus, irmãos. Eu não sei qual é a sua circunstância, mas você tem que confiar no Senhor. E confiar no Senhor às vezes requer renúncia. Por que, irmãos e irmãs, temos tanta dificuldade em renunciar? Porque renunciar dói. Falar não para nós mesmos, para as nossas vontades, para os nossos desejos, para os nossos achismos, dói, irmãos. Nosso maior inimigo não é o diabo. Nosso maior inimigo não são as pessoas. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. Por isso que Paulo fala que há uma guerra interna, onde o espírito luta contra a carne. Quem é que vai vencer essa batalha? Aquele que você escolher alimentar. Se você renunciar às paixões da carne, o seu espírito vai estar forte em Deus. Se você puder escrever comigo nos comentários a palavra-chave de hoje, dizendo: eu vou renunciar para poder manifestar o céu na terra. Deus abençoe você. Inscreva-se no canal se você gosta de devocionais, tá bom? Me ajude a atingir os primeiros 1000 inscritos aqui no canal. E se você quiser estudar comigo, o link está aqui na descrição. Cristo revelado no livro do Gênesis e 100 saudações prontas para você ministrar em sua igreja. Forte abraço a todos. Eu sou Wagner Melo e esse foi mais um devocional Café com Deus Pai de hoje.